Enquanto isso, o preço do petróleo está a mexer-se violentamente. E o que isso significa? Israel nunca atua sozinho. Nunca. Por detrás de cada operação militar, por alto que falem de soberania, estão os Estados Unidos a construir alianças estratégicas naquela região. Não pela democracia, não pela paz, mas pelo controle energético. A Arábia Saudita sai confortável nessa história. Vende petróleo em dólares e compra armas americanas. Mas não se iludam, o que se passa aí não é um ator passivo. A pergunta que nunca fazem nos média corporativos é: quem beneficia quando o petróleo sobe? A resposta, meu amigo, muda tudo o que pensava saber sobre este conflito. Vamos começar pelo princípio. Não o princípio que te dão nos telejornais das 6 da tarde, mas o princípio real. Aquele que tem raízes profundas em decisões tomadas há décadas por pessoas que nunca aparecem em câmara. Porque o que está a acontecer hoje entre os Estados Unidos, Israel e o Irão não é um evento isolado, não é uma crise que apareceu do nada, é o resultado lógico, quase inevitável, de uma estrutura de poder global que leva mais de 70 anos a ser construída, tijolo a tijolo, tratado a tratado, golpe de Estado a golpe de Estado. E se não entendermos esta história, se não a olharmos com honestidade intelectual, então estamos condenados a consumir títulos sem contexto, emoções sem análise, medo sem compreensão. Pensa no que significa que instalações petrolíferas iranianas estejam em chamas. Não penses do ponto de vista emocional, do espectáculo visual das explosões ou dos títulos dramáticos. Pensa da perspectiva da economia política global. O petróleo iraniano representa uma parte significativa da oferta energética que flui pelo Estreito de Hormuz, aquele ponto geográfico que controla aproximadamente 20% do petróleo que se move no mundo inteiro. Quando algo explode nessa região, não explode no vazio, explode na consciência de cada trader em Londres, cada executivo em Houston, cada ministro das finanças em Tóquio, Berlim ou Pequim. Todos viram a cabeça, todos fazem cálculos, e esses cálculos têm consequências que tu e eu sentimos no preço da gasolina, no custo do transporte, na inflação que já está a bater nas famílias trabalhadoras deste país. Mas há algo mais profundo aqui, algo que os média corporativos sistematicamente evitam explicar. É a relação entre a violência militar e a estabilidade do dólar como moeda de reserva global. Porque desde 1971, quando Nixon desvinculou o dólar do ouro, o valor do dólar tem dependido, em grande medida, de algo que os economistas chamam o petrodólar. O acordo tácito e às vezes explícito de que o petróleo do mundo se compra e se vende em dólares americanos. Esse acordo é o que dá ao dólar o seu poder real. Não a economia americana em abstracto, não a produtividade dos trabalhadores americanos, mas o controlo sobre a energia global. E qualquer país que ameace esse sistema, que se atreva a vender o seu petróleo noutra moeda, que questione a hegemonia do dólar nos mercados energéticos, esse país torna-se automaticamente num problema para Washington. E os problemas, na lógica do império, têm soluções militares. O Irão leva anos a tentar sair desse sistema. Tem vendido petróleo em euros, em yuanes chineses, tem procurado mecanismos alternativos de troca com a Rússia, com a China, com países que também estão a tentar reduzir a sua dependência do dólar. E isso, mais do que qualquer programa nuclear, mais do que qualquer retórica sobre Israel, é o que realmente deixa Washington nervoso. Porque se o Irão tiver sucesso, se demonstrar que um país pode sobreviver e prosperar fora do sistema do petróleo-dólar, então outros países começarão a fazer perguntas muito incômodas. A Arábia Saudita começará a fazer perguntas.
A Venezuela já as está a fazer. A Rússia está a respondê-las com ações concretas. E a China está a construir toda uma infraestrutura financeira alternativa que está desenhada precisamente para oferecer ao mundo uma saída do sistema dólar. Assim, quando vês as instalações petrolíferas iranianas em chamas, tens de perguntar-te: isto é realmente sobre segurança nacional americana? É sobre a ameaça nuclear iraniana? Ou é sobre proteger um sistema financeiro global que beneficia desproporcionadamente as elites americanas e os seus sócios em Tel Aviv, em Riad, em Londres? Porque essas são perguntas que merecem respostas honestas. E as respostas honestas raramente aparecem nos canais de notícias que dependem da publicidade das grandes corporações energéticas e de defesa. As mesmas corporações que ganham milhões quando o preço do barril sobe e que nunca pagam o preço humano destes conflitos. Falemos de Israel, porque Israel, nesta equação, não é simplesmente mais um aliado. Israel ocupa uma posição estratégica única na geopolítica americana do Médio Oriente. Durante décadas, Washington financiou, armou e protegeu diplomaticamente o Estado israelita, não principalmente por razões morais ou históricas, embora essas narrativas se usem constantemente para justificar o apoio, mas porque Israel funciona como o que alguns analistas chamam um porta-aviões insubmersível no coração do Médio Oriente. Uma base militar avançada desde a qual os Estados Unidos podem projetar poder numa região que tem a maior concentração de petróleo do planeta. E essa função estratégica explica por que razão Washington bloqueia resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas que criticam Israel. Por que razão se mantém o fluxo de ajuda militar sem importar o que suceda em Gaza ou na Cisjordânia? E por que razão qualquer governo americano, democrata ou republicano, acaba por se alinhar com a posição israelita face ao Irão? Mas aqui está a tensão que a análise superficial não captura. Israel tem os seus próprios interesses, e esses interesses nem sempre coincidem perfeitamente com os de Washington. Israel vê no Irão uma ameaça existencial. Essa percepção, seja completamente racional ou não, impulsiona uma política externa israelita que às vezes leva Washington a lugares onde Washington não necessariamente quer ir. Há sectores do establishment americano que preferem a negociação, que preferem usar as sanções econômicas como alavanca, que veem a confrontação militar direta com o Irão como extraordinariamente perigosa e cara. Mas quando as instalações petrolíferas estão em chamas, quando a ação já está em marcha, Washington tem de decidir em tempo real onde se posiciona. E, historicamente, Washington sempre acaba por apoiar Israel, porque a relação política interna, o peso do lobby pró-israelita, o peso do apoio evangélico, o peso dos doadores políticos, torna quase impossível para qualquer presidente americano se distanciar publicamente de Israel num momento de crise. Agora falemos da Arábia Saudita, porque Riad é o ator mais complicado, mais contraditório, mais fascinante deste cenário. A Arábia Saudita e os Estados Unidos têm uma relação que só pode ser descrita como um casamento de conveniência, que leva décadas a durar, apesar de profundas incompatibilidades. Os Estados Unidos precisam do petróleo saudita, precisam que esse petróleo seja vendido em dólares, precisam da estabilidade relativa,
que Riad oferece numa região volátil e precisam dos petrodólares sauditas que regressam à economia americana na forma de compras de títulos do Tesouro e contratos de armas. A Arábia Saudita, por seu lado, precisa da proteção militar americana, precisa das armas americanas para manter o seu regime no poder face a ameaças internas e externas e precisa da legitimidade que dá a aliança com a primeira potência mundial. Mas essa relação tem estado sob uma pressão enorme nos últimos anos. A administração Biden entrou a prometer fazer da Arábia Saudita um pária internacional pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Esse impulso durou exatamente até os preços do petróleo subirem demasiado e Biden ter de ir a Riad pedir mais produção. Isso diz-te tudo o que precisas de saber sobre a moralidade da política externa americana. A moral é um luxo que Washington se permite quando não lhe custa nada economicamente. Assim que há um preço a pagar, a moral desaparece da equação. E Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita, que na realidade é o governante efetivo do reino, aprendeu essa lição muito bem. Aprendeu que pode actuar com relativa impunidade porque Washington precisa demasiado dele. E isso levou-o a explorar opções que teriam sido impensáveis há 20 anos. A Arábia Saudita teve conversações com a China sobre vender petróleo em yuanes. Teve aproximações com a Rússia através do mecanismo OPEP+, que inclui produtores não árabes e que essencialmente funciona como um cartel que às vezes vai contra os interesses americanos. Participou em conversações de normalização com o Irão, mediadas pela China, que teriam sido vistas como uma traição total à aliança americana numa época anterior. Riad está a jogar um jogo de xadrez multidimensional e está a usar a sua posição como o maior exportador de petróleo do mundo como alavanca em todas as direções simultaneamente. Então, quando as instalações petrolíferas iranianas estão em chamas, o que calcula Riad? Aqui é onde a geopolítica se torna verdadeiramente fascinante. Por um lado, a Arábia Saudita e o Irão são rivais históricos. A sua rivalidade tem dimensões religiosas. O conflito entre o Islão sunita saudita e o Islão xiita iraniano. Dimensões geopolíticas. A luta pela influência no Iraque, na Síria, no Iêmen, no Líbano, e dimensões puramente econômicas, a competição pela cota de mercado petrolífero. Um Irão enfraquecido, um Irão que perde capacidade de exportar petróleo, em teoria deveria beneficiar a Arábia Saudita, porque elevaria os preços e eliminaria um competidor. Mas a realidade é muito mais complicada do que isso. Um conflito aberto na região, uma guerra que se expanda para além dos ataques cirúrgicos à infraestrutura, ameaça também a Arábia Saudita. Os Houthis no Iêmen, que têm o apoio iraniano e que já demonstraram a sua capacidade de atacar instalações petrolíferas sauditas com drones e mísseis, poderiam escalar os seus próprios ataques se o Irão decidir responder. E uma interrupção séria da produção saudita, não apenas iraniana, seria uma catástrofe econômica de dimensões globais. Os mercados financeiros entrariam em pânico. A economia global, que já está frágil por anos de política monetária distorcida e pelas consequências econômicas de conflitos anteriores, poderia entrar numa recessão severa. E não podemos esquecer as famílias trabalhadoras na Europa, aqui em Portugal, em Espanha, em toda a União Europeia, que dependem desta energia para aquecer as suas casas, para conduzir para o trabalho, para manter as suas pequenas empresas abertas. Quando o preço do crude dispara, não são os milionários de Wall Street que sofrem, são as pessoas comuns, são os trabalhadores que já lutam
lutam com salários estagnados e custos de vida crescentes. São as famílias que têm de escolher entre pagar a renda ou encher o depósito do carro. Há outra dimensão que vale a pena explorar, e é a dimensão do que este conflito significa para o projeto de desdolarização global. Porque o mundo não está simplesmente a observar o que passa no Médio Oriente como um espetáculo distante. A China está a olhar com enorme atenção. A Rússia está a olhar. A Índia, que se tornou um dos principais compradores de petróleo russo e iraniano a preços com desconto, está a olhar. O Sul global, esse conjunto de países que durante décadas foram tratados como peões no tabuleiro de xadrez das grandes potências, está a olhar e está a tirar as suas próprias conclusões. E a conclusão que muitos desses países estão a tirar é que o sistema internacional liderado pelos Estados Unidos já não consegue garantir a estabilidade que, em teoria, justifica a sua dominação. Que as regras que Washington impõe ao resto do mundo não se aplicam a Washington. Que o direito internacional é uma ferramenta que se usa quando é conveniente e se ignora quando não o é. E isso está a acelerar um processo de reconfiguração da ordem global que não tem precedentes nos últimos 80 anos. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde a criação do sistema de Bretton Woods, desde o estabelecimento do dólar como moeda de reserva global, o mundo tem operado sob uma arquitetura de poder desenhada em Washington e para benefício de Washington. Esse sistema está a ranger, não está a colapsar de um dia para o outro, esses processos levam décadas, mas está a ranger de maneiras que há 10 anos teriam parecido impossíveis. Os BRICS, aquele bloco que originalmente agrupava o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, expandiu-se para incluir a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Irão, a Etiópia, o Egito e outros países. E esse bloco está ativamente a explorar alternativas ao sistema financeiro dominado pelo dólar. Não porque sejam todos aliados ideológicos, porque não o são. Os seus sistemas políticos são radicalmente diferentes. Os seus interesses nacionais frequentemente chocam, mas porque todos partilham o interesse de reduzir a sua vulnerabilidade face ao poder americano de usar o sistema financeiro como arma. As sanções contra a Rússia, contra o Irão, contra a Venezuela demonstraram ao mundo que qualquer país pode ser excluído do sistema financeiro global se Washington assim o decidir. E isso gerou um impulso poderoso para a criação de alternativas. Quando vemos estas explosões, estes ataques, temos de entender que são também uma tentativa desesperada de manter um sistema que já está obsoleto, que já não serve aos interesses da maioria da humanidade, mas que continua a encher os bolsos de umas poucas elites em Nova York, em Londres e em outras capitais financeiras. A pergunta de se Riad vai retaliar, se a Arábia Saudita vai tomar alguma ação como resposta ao que está a passar, não tem uma resposta simples. Mas o que podemos dizer com bastante confiança é que a Arábia Saudita vai usar este momento para fortalecer a sua posição negociadora em múltiplas direções simultaneamente. Para Washington, Riad vai recordar que a sua cooperação não é automática, que tem um preço. E esse preço pode incluir garantias de segurança mais sólidas, mais vendas de armas em termos favoráveis ou concessões noutros temas. Para Pequim, Riad vai usar a instabilidade do Médio Oriente para demonstrar que a China precisa da Arábia Saudita como parceiro estável se quer assegurar o abastecimento energético que a sua economia requer. E para os seus próprios cidadãos e para o mundo árabe mais amplo, o governo saudita vai manejar cuidadosamente a narrativa.
equilibrando a sua posição como guardião dos locais santos do Islão com o seu papel como aliado pragmático do Ocidente. Esse equilíbrio sempre foi a essência da política externa saudita. Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, nunca se comprometer tão profundamente com qualquer potência externa que se perca a capacidade de manobra. E Mohammed bin Salman levou essa estratégia a um nível de sofisticação que os seus antecessores talvez não teriam considerado possível. Conseguiu que a Arábia Saudita fosse simultaneamente o maior comprador de armas americanas, um parceiro estratégico da China no âmbito dos BRICS, um mediador em alguns conflitos regionais e um actor que pode ignorar as críticas ocidentais sobre direitos humanos sem sofrer consequências econômicas significativas. Isso é um exercício de poder muito sofisticado e entendê-lo é essencial para compreendermos o momento que estamos a viver. Não podemos olhar para esta região com os olhos do passado, com a mentalidade da Guerra Fria, que ainda infecta tanto da nossa política externa ocidental. Voltemos à moralidade disto tudo, porque há uma dimensão ética que não podemos ignorar, nem aqui em Portugal, nem em lado nenhum. Quando falamos de instalações petrolíferas em chamas, estamos a falar de ataques a infraestruturas que afetam populações civis. O povo iraniano, que já sofre sob o peso de sanções econômicas que destruíram a sua economia e empobreceram milhões de pessoas, vai sofrer ainda mais. Os trabalhadores iranianos que dependem daquela indústria para pôr comida na mesa das suas famílias vão sofrer ainda mais. E esse sofrimento quase nunca aparece na análise geopolítica, quase nunca aparece nos debates das elites da política externa, quase nunca aparece nos cálculos estratégicos dos que tomam decisões em Washington ou em Tel Aviv. As vidas das pessoas comuns nos países que são alvo da política de poder americana tornam-se externalidades, dano colateral, o preço necessário da ordem global. E isso diz-nos algo muito importante sobre a moralidade do sistema como um todo, não sobre a moralidade de indivíduos particulares, mas sobre a lógica estrutural do capitalismo global e do sistema de Estados-nação que o sustenta. Um sistema que transforma petróleo em poder, poder em violência e violência em lucros para quem está no topo da pirâmide. Um sistema onde as decisões que afetam centenas de milhões de pessoas são tomadas por uns poucos milhares em salas fechadas, sem qualquer prestação de contas real perante as populações que pagam a factura. Aqui em Portugal, também sentimos isso na pele. Cada vez que o preço do gasóleo sobe 20 cêntimos de um dia para o outro, não é por causa do Irão ou de Israel. É porque alguém, algures, decidiu que era aceitável pôr o mundo em chamas para proteger um sistema financeiro que já não serve ninguém, excepto os multimilionários de Wall Street e os seus amigos em Riad e Tel Aviv. E agora pergunto-vos diretamente: quanto mais vamos pagar por esta loucura? Quanto mais vão pagar as famílias portuguesas que já contam os cêntimos no supermercado? Quanto mais vão pagar os camionistas que não conseguem encher o depósito sem entrar em dívida? Quanto mais vão pagar os pescadores da Nazaré, de Peniche, do Algarve, que veem o combustível disparar e o peixe ficar mais caro? Quanto mais vão pagar os agricultores alentejanos, que já lutam contra a seca e agora têm de lidar com adubo e gasóleo a preços de ouro? Porque este não é um conflito longínquo. Este conflito chega à nossa bomba de gasolina, à nossa conta da luz, à nossa capacidade de aquecer a casa no inverno. E, enquanto isso, as grandes petrolíferas anunciam lucros recorde, lucros de dezenas de milhares de milhões de euros,
lucros que podiam pagar salários dignos, podiam financiar a transição energética, podiam baixar os preços na bomba. Mas não, esses lucros vão para dividendos de acionistas e para bônus de executivos que ganham mais num dia do que um trabalhador português ganha num ano. E depois tem a lata de vir para a televisão dizer que o mercado regula-se sozinho. O mercado regula-se sozinho quando explode uma refinaria no Golfo e o preço sobe 30% numa semana. O mercado regula-se sozinho quando os mesmos que financiam campanhas políticas nos dois lados do Atlântico são os mesmos que ganham com cada míssil disparado. Não, meus amigos, isto não é mercado, isto é extorsão organizada a nível global. E nós, o povo trabalhador, somos os reféns. A alternativa a este sistema não é simples, não é um slogan, não é uma solução que caiba num tweet ou num título de jornal. Construir alternativas democráticas e justas à atual arquitetura de poder global exige precisamente o tipo de análise rigorosa, honesta e histórica que os média corporativos evitam como o diabo foge da cruz. Exige entender como funciona realmente o poder, não como nos dizem que funciona. Exige fazer perguntas incômodas sobre as instituições e os interesses que moldam o nosso mundo. Exige construir movimentos populares com força suficiente para mudar as equações de poder que hoje permitem que instalações petrolíferas estejam em chamas enquanto o mundo olha e calcula quanto vai subir o preço da gasolina amanhã de manhã. E é exatamente isso que estamos a fazer aqui. Estamos a olhar a realidade de frente, sem o filtro dos interesses corporativos, sem a simplificação que transforma conflitos complexos em histórias de bons e maus, sem o medo que nos paralisa e nos torna passivos perante forças que parecem demasiado grandes para serem desafiadas. Porque a história ensina-nos uma coisa muito clara: as estruturas de poder que parecem eternas e inabaláveis são sempre mais frágeis do que parecem. O Império Britânico parecia eterno, caiu. O sistema soviético parecia eterno, caiu. O sistema do petrodólar, que nos dizem que é a lei da física, também vai cair. Não amanhã, não no próximo ano, mas vai cair. E quando cair, ou cai de forma controlada e democrática, com o povo no comando, ou cai de forma caótica, com guerras, fome energética e milhões de refugiados às portas da Europa. A escolha é nossa. O Médio Oriente está em chamas, os mercados estão nervosos, Washington está a calcular o próximo movimento, mas a história deste momento ainda não está escrita. E quem a escreve depende, em grande parte, de quantos de nós decidem compreender toda esta complexidade, toda esta profundidade e agir em conformidade. Porque quando o povo entende, o povo muda tudo. Palavra de quem vos fala com o coração na mão e a raiva de quem já não aguenta mais ver o mundo ser incendiado para engordar meia dúzia de multimilionários. Dá-me o teu dale, quando quiseres a quarta e última parte.